Então, a gente está iniciando mais um programa, né, Direito em Foco, no nosso projeto integrador, nesse semestre, do quinto e sexto período das faculdades DOCO de Caratinga. A gente está recebendo hoje como convidado, né, o doutor Rodrigo Alves de Mello, advogado, criminalista e egresso do nosso curso de Direito aqui de Caratinga. É um prazer enorme recebê-lo, viu, Rodrigo? Esse espaço aqui é um espaço que vai estar sempre aberto, né, para os profissionais e egressos do nosso curso de Direito. Doutor, eu agradeço a oportunidade e espero esclarecer qualquer dúvida dos alunos aí e contribuir para a formação deles. Rodrigo, só para poder fazer uma introdução e você entender aqui, né, o nosso projeto integrador. O objetivo do projeto integrador é aproximar o curso de Direito da sociedade. É um projeto extensionista em que os alunos são protagonistas, né? E o que a gente está fazendo aqui hoje foi organizado por eles, né, os temas estão sendo estudados por eles, as perguntas que vão ser aqui, né, apresentadas, eles pensaram, estudaram, vão fazer um trabalho, né, que é apresentar uma cartilha para ser distribuída, né, em espaços públicos e também digitalmente. A ideia é justamente fazer com que essa discussão aqui, em um espaço acadêmico, ela possa, né, também reverberar na sociedade para esclarecer, para levar uma informação, para que o curso de Direito também seja pensado por todas as pessoas e não só por os estudantes de Direito. Então, a dinâmica, Rodrigo, é que a gente passe, né, para os protagonistas agora. Então, a primeira pergunta, ela vai ser feita pela nossa aluna Amanda Sattler Cordeiro. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Rodrigo. Meu nome é Amanda e eu faço parte do grupo 1. E o nosso tema é direito do investigado e do acusado. E analisando o tema, estudando ele mais profundamente, surge, né, algumas dúvidas e questionamentos em relação. E a minha pergunta é a seguinte: como compatibilizar a busca pela celeridade processual com a plenitude da defesa do acusado? Porque, tomemos como exemplo, no caso do empresário René Silva, que matou Gary Laudenir de Souza, ele matou ele numa discussão que houve no trânsito. E após o ocorrido, houve um certo clamor público pela prisão imediata do René e um julgamento célere, né, rápido. Em situações de forte pressão social como essa, como que a gente pode equilibrar a necessidade de uma resposta rápida do judiciário com o direito do acusado de ter um processo com uma ampla defesa e o contraditório efetivo? Essa é a minha pergunta. Ok, Amanda, eu entendi a pergunta, né? E a advocacia, ela vivencia essas questões da plenitude de defesa constantemente no dia a dia. É até importante destacar a sua pergunta a 2 pontos. Você tratou de ampla defesa e você tratou de plenitude de defesa. Embora sejam termos parecidos, são bem distintas as situações. Vamos lá. A ampla defesa, ela anda paralelamente ao contraditório processual. Então, toda aquela pessoa acusada, ela tem direito ao contraditório e à ampla defesa. A ampla defesa nada mais é do que o direito da pessoa debater judicialmente, defendendo-se, utilizando de meios sobre fatos e direito. Ou seja, eu vou estar me defendendo com relação a fatos, por exemplo, foi o motorista, né, no caso o autor do crime, de fato o autor daquele disparo de arma de fogo? Essa repercussão nacional ainda se discute, a primeiro momento ele negou a autoria do crime, dizendo que não era ele, inclusive sequer estava no local. Então nós estamos discutindo os fatos. A argumentação de direito, a gente já entra dentro da própria tipologia penal. Por exemplo, a princípio eu posso analisar aqui que nós estamos tratando de um homicídio por motivo torpe, né, que é aquele motivo repugnante. Então aí eu já começo a discutir questões de direito. E esta é a ampla defesa, onde eu fico limitado a questões de fato, se foi eu, se não foi eu, ou então questões do próprio direito em si. E aí nós vamos estar trabalhando a tipologia. É um motivo torpe? Não é um motivo torpe? Há uma discussão muito grande, na maioria dos homicídios que a gente trabalha, que a gente vê na sociedade, as pessoas alegam legítima defesa. É comum a pessoa alegar legítima defesa. Por exemplo, o cliente procura o seu escritório e vai falar: doutor, matei ele porque se eu não matasse ele me matava. Quando você vai ver, finalmente, toda essa discussão de um processo, entrar dentro do processo em si,
você vê que, de fato, às vezes nem existiu legítima defesa, mas já está inserido na cabeça da sociedade essa questão de ampla defesa. São questões de direito a serem discutidas. E aí onde que eu quero entrar nessa questão da ampla defesa e onde eu estou te falando. A ampla defesa discute-se fato e direito. A plenitude de defesa é uma coisa, como o próprio nome já diz, um pouco mais ampla, ela é mais plena, abrange mais situações. Eu não discuto só fatos e eu não discuto somente o direito. Eu discuto, por exemplo, questões religiosas, eu posso trazer ao tema questões de repercussão social, exemplos sociais, e a plenitude de defesa, ela não se engloba neste momento. Embora a situação do Gari, narrada por você, seja um crime de competência do tribunal do júri, neste momento, ele está sob o pálio da ampla defesa. Todavia, a plenitude de defesa, ela não se aplica neste momento. Ela vai se aplicar somente na fase do júri popular, que é na oportunidade que o advogado, também o promotor, se utiliza da plenitude de defesa, porque não é somente uma defesa daquele que está sendo acusado, mas sim uma defesa de teses, de entendimentos. Então, o promotor, o advogado, no júri popular, utiliza a questão da plenitude de defesa. Eu tenho certeza que todos os alunos aqui já devem ter visto o júri popular, como que ele é feito. Talvez em televisão, embora a televisão, né, a gente tem aquele júri popular dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o nosso, mas alguém aqui já deve ter visto, por exemplo, no júri popular, um advogado tocando violão. Há situações de vídeos aqui que eu já pude presenciar no nosso Brasil, advogado dando mortal no júri. Esta é a plenitude de defesa, onde eu utilizo argumentos não só de fato e de direito para poder debater as teses, debater os argumentos que de fato tem. Então, a ampla defesa, só distinguindo, ela é uma questão totalmente que engloba fatos e direitos. Já a plenitude de defesa engloba tudo o que for necessário para se comprovar uma tese. E ela é utilizada em plenário do júri popular, enquanto a ampla defesa ela se utiliza em vários modos. Há outras inúmeras questões de defesa, como a própria autodefesa, a defesa técnica, mas só em relação à sua pergunta a gente tem tanto a plenitude quanto a ampla defesa, e é importante ressaltar essa distinção entre elas, né? A sua pergunta, ela fala sobre a celeridade. Sim. Você está usando até o exemplo do Gari, né? Em relação à sua pergunta, pelo que eu entendo, você está me fazendo como uma pessoa da própria sociedade em si, não como uma questão de direito em si. Porque Eu acredito... Desculpa. Eu acredito que seja, em situações como essa, ainda mais quando há um certo clamor público pela celeridade da justiça, tem também que preservar, né, o lado do acusado, que é garantir os seus direitos de ampla defesa e, como eu citei, o contraditório também. Então, é meio que ter um equilíbrio ali, né? Olhar tanto a celeridade quanto também os direitos do acusado. Certo. E é exatamente nisso que a gente entra numa questão muito importante, que seria o princípio do devido processo legal. Você deve respeitar todo um procedimento para uma pessoa ser julgada. Nem todos aqueles que são julgados, ao final, são considerados culpados. Então, se nós, com base em questões meramente um clamor público, ultrapassarmos essas questões, nós vamos estar afetando diretamente o devido processo legal e, por si só, o contraditório e a ampla defesa. Independentemente do crime que a pessoa comete, ela tem direito a esses dois requisitos, que é o contraditório e a ampla defesa. Não podemos simplesmente ultrapassar isso. No direito, inclusive uma questão constitucional, é garantido a celeridade processual. Essa celeridade processual, em crimes de competência do júri popular, em crimes contra a vida, o próprio Código de Processo Penal estabelece algumas questões sobre prazos. Por exemplo, o juiz ele tem um prazo de 90 dias para poder concluir a fase de instrução processual em crimes contra a vida. Por sua vez, em crimes comuns, como furto, roubo, estelionato e afins, já não temos uma previsão no Código de Processo Penal de uma data limite para a conclusão desses processos. Mas aí nós entramos com a jurisprudência e a doutrina, limitando determinados pontos
Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o próprio STJ e o Conselho Nacional de Justiça estabelecem uma data limite para que o juiz conclua uma instrução processual e sentencie uma pessoa presa. Claro que esses prazos eles não são uma mera conta aritmética, não é 1 mais 1 e solta a pessoa se passar esse prazo. São vários critérios dentro do processo, o que levou esse processo a demorar, qual é a complexidade para a produção de provas, quantos réus são acusados nesse processo, tudo isso é levado em consideração para que o processo ande dentro do prazo estipulado, pelo próprio princípio da celeridade processual previsto na Constituição, quanto aqueles prazos determinados no Código de Processo Penal. Então, veja bem, a questão do gari citada pela senhora nessa questão, a gente entra aqui, por mais que tenha o clamor popular, é assegurado, é defeso ao réu, independentemente da gravidade do crime praticado por ele, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Porque se assim a gente o fizer, nós vamos até entrar na questão da presunção de inocência. Nós já vamos acelerar um processo porque a sociedade entende que ele é culpado e não merece nem sequer julgamento. E isso aí, infelizmente, é vedado aí no nosso ordenamento jurídico. Tema bem complexo, né, Rodrigo? Em relação a como garantir, né, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, diante de situações, né, em que há uma repercussão social. Normalmente tem até uma pergunta nesse sentido, né, que vai trabalhar a questão midiática. Mas trazer um equilíbrio para essa discussão é sempre, né, um desafio muito grande para quem está trabalhando dentro do processo, em especial, né, os advogados, que também muitas vezes são associados, né, a serem criticados por estarem à frente de processos como esse, mas é a prerrogativa da advocacia, e a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, tem que se garantir aos advogados, né, o seu trabalho, e aos acusados e investigados, né, essa proteção e essa prerrogativa. A gente vai passar agora, né, para a pergunta, né, a segunda pergunta é da nossa aluna, Maria Eduarda Lopes Silva Freitas. Maria Eduarda. A pergunta Maria Eduarda, a gente acabou, às vezes, atrapalhando um pouquinho a internet, mas eu vou fazer o resumo da sua pergunta aqui. O doutor Rodrigo está, né, respondendo e interagindo aí com todos nós. De que forma, né, o sensacionalismo midiático compromete a presunção de inocência do investigado? A gente acabou, né, comentando um pouco disso na última pergunta, mas é possível agora fazer um aprofundamento melhor, né, Rodrigo? Assim como a primeira pergunta realizada pela Amanda, houve uma distinção clara entre ampla defesa e plenitude de defesa, que não podem ser tratadas de igual modo. Aqui a gente tem uma questão que a gente entra no princípio da presunção de inocência, né, onde a Constituição cita que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado. Mas eu tenho uma distinção, doutor Oscar, e também falo em relação à pergunta da Maria Eduarda, sobre a plenitude de defesa em si. Ela deve ser a presunção de inocência. A presunção de inocência, conforme a Constituição, embora o princípio trate como presunção, ela não deve ser presumida. Não se presume que uma pessoa é inocente. A Constituição, ela traz que essa pessoa ela é inocente. Ou seja, saímos de um estado de presunção para um estado em si. Posso dar um exemplo claro aqui, para ficar bem nítido. O estado líquido da água. Você não presume que ele é líquido, ele é líquido. Então, a Constituição trata que a pessoa deverá ser considerada inocente até o trânsito em julgado de sentença condenatória. A gente não pode simplesmente presumir tal fato. E é neste ponto que entra questões da mídia e da própria medidas cautelares, como as prisões, seja ela uma prisão provisória ou prisão para cumprimento da pena. A mídia em si, ela afeta de qual modo? Hoje, uma prisão preventiva, ela é decretada em qual sentido? A gente entra lá no Código de Processo Penal, especialmente no artigo 312, onde traz alguns requisitos para essa prisão preventiva. Dentre esses requisitos, a gente tem a ordem pública. E a ordem pública prevista no artigo 312 nada mais é do que o clamor social agregado com a gravidade do crime.
Então, até me reportando aquele exemplo inicial do gari morto, que gerou um clamor social, que é um elemento ensejador da ordem pública, nós temos não somente o clamor social, como a gravidade da infração. Se nós pensarmos que a presunção, discutido presunção de inocência da Constituição, o princípio da presunção de inocência, ele deve tratar que a pessoa só será considerada culpada após o final do processo com trânsito em julgado, somente ocorreria prisões de pessoas definitivamente condenadas. Mas onde que entra aquela prisão provisória, aquela prisão para resguardar os requisitos do artigo 312, em especial a ordem pública? É no clamor social. Então, não somente a midiática, né? Porque a gente tem também que evitar o sensacionalismo. Porque, veja bem, eu posso ter um entendimento de uma situação, outra pessoa pode ter de outra forma. Aquele pai que mata, por exemplo, o estuprador do filho, para determinadas pessoas, ele agiu corretamente e não merece ser preso. Pelo contrário, merece até um perdão da pena. Mas para outras pessoas, já é uma questão onde ele deve ser julgado, condenado e pagar a pena presa. Então, devemos evitar esse sensacionalismo. Agora, o clamor social, ele integra perfeitamente as questões de ordem pública. Temos só que tomar cuidado em distinguir clamor social com sensacionalismo de mídia. Exatamente, Rodrigo. Essa questão ligada, né, aos processos, né, e aos inquéritos, né, que quando eles têm, né, esse destaque da mídia, né, acaba criando um grande clamor, e muitas vezes isso até atrapalha, porque vai criando situações, né, que às vezes não são reais. E aí o desafio, né, para quem está lidando ali no dia a dia com os advogados, ele acaba sendo mais dificultoso, né, porque você acaba tendo que prestar, né, uma informação, né, ao mesmo tempo que está sendo demandado pela mídia, né, e tem que acompanhar o processo, acompanhar, né, o investigado, o acusado, durante, né, o trabalho da investigação. Doutor Oscar, só uma pontuação, que a gente tem também um exemplo claro que a gente teve mais recente do que esse do Gari, que foi o policial penal que efetuou um disparo de arma de fogo no pé de um entregador. Sim. Né? O que acontece? Ali a gente estamos diante, né, a princípio, pelo menos olhando de longe, de fora do processo, de um crime de lesão corporal. Né? Há notícias, inclusive, que esse policial penal ele foi preso em razão desse crime praticado. Né? O crime de lesão corporal, ele não enquadra, por exemplo, nos requisitos da prisão preventiva, sobre o artigo 313, que seriam crimes praticados com pena superior a 4 anos. Né? Ou seja, só para os estudantes entenderem, a prisão preventiva ela exige alguns requisitos para serem cumpridas. Né? Dentre a ordem pública e outros elementos do artigo 312, há alguns requisitos chamados requisitos instrumentais, que é a pessoa ser reincidente, né? Já ter praticado crimes dolosos anteriormente com trânsito em julgado. A gente tem a questão dos crimes serem superiores a 4 anos, dentre outros requisitos. Então, veja bem, a princípio, né, sem conhecer o processo, eu vejo que a prisão preventiva daquele policial penal, ela é praticamente, caso de fato tenha sido, né, como disse, eu vi pela própria mídia, né, que até o tempo a gente discute, eu entendo que aquela prisão, a princípio, ela não deveria ser concretizada. Porém, a força da mídia, a força da repercussão social afetou diretamente o clamor público exigido para a ordem pública, fazendo com que, provavelmente, o juiz tenha decretado a prisão daquele policial penal pela prática do crime. Excelente, né, ter lembrado desse caso, porque ele ilustra bem aí a sua fala e a pergunta da Maria Eduarda. Maria Eduarda, muito obrigado aí pela sua participação. A Amanda caminhando até agora. A gente vai agora para a nossa terceira pergunta, que vai ser feita pela aluna Ana Lívia Lopes Cornélio. Ela está até relacionada, né, com a prisão preventiva. No artigo 5º, se eu não me engano, esse 62, ela vem falando, né, na presunção da inocência. Mas o Brasil ele é conhecido pelo uso massivo da prisão preventiva. Como o senhor avalia, né, essa contradição entre a norma constitucional e a realidade em prática?
em que os investigados ficam presos por anos sem condenação. E como, né, equilibrar o direito fundamental com a liberdade e com a necessidade de proteger a ordem pública e garantir a investigação. Porque, de acordo com a pesquisa do Anuário de Segurança Pública de 2023, o Brasil é o terceiro maior país com população carcerária do mundo, sendo que cerca de 850 mil presos, no qual 25 dessa população de presos são presos provisórios. Isso revela, né, que a prisão preventiva, que deveria ser uma medida excepcional, ela é usada como regra. Certo, muito bem, Ana. Eu imagino que vocês também já devem ter ouvido falar na expressão que a polícia ela enxuga gelo, uma vez que prende, o juiz solta. Então, nós temos aí dois parâmetros distintos, né? Vamos lá. Primeiro, a prisão provisória, a pessoa fica presa por anos. A gente entra nas duas primeiras perguntas também. Em relação à resposta dessa sua pergunta, a gente entra nos temas das anteriores. A pessoa ficar presa por anos, a gente começa a discutir as questões do devido processo legal, da celeridade processual, que é um princípio constitucional. Todo processo, ele tem prazo de conclusão. Claro, voltando à resposta anterior, esse prazo de conclusão ele não é uma questão aritmética, né? São vários requisitos analisados dentro do processo para definir se aquela prisão ela está excessiva ou está dentro da razoabilidade. Feito isso, a gente entra em outras várias questões para essa prisão ela estar demorando muito. Uma delas que eu vejo, e a gente tem que tomar muito cuidado com o dito popular, né, com o que não está no direito, com o que a gente não vê no cotidiano da advocacia, é que há algumas questões meramente populares, né, ou seja, esse clamor que a gente trabalhou anteriormente. É muito raro, Ana, a gente vê uma prisão provisória durante anos. Claro que há situações, casos isolados, o Brasil é uma extensão enorme, a gente vai ver algumas situações excepcionais que fazem com que isso aconteça. Mas, em sua maioria, as prisões elas decorrem um tempo razoável. E, como disse nas outras respostas, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça, aí eu vou me reter somente ao Tribunal de Justiça Mineiro, mas, enfim, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, eles determinam um parâmetro por meio de jurisprudência para que essas prisões elas não perdurem por tempo mais do que o necessário. Então, discutimos questões onde quantidade de réu num processo, claro que aquele processo que tem uma pessoa apenas sendo julgada, ele vai andar mais rápido do que aquele processo que tem 20, 30 pessoas. O doutor Oscar aí deve ter presenciado aqui na cidade de Caratinga, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas ações aqui, nós temos processos que têm 27 pessoas presas, 30 pessoas presas, 20 pessoas presas. E cada um desses réus presos possuem os seus advogados, cada advogado com uma maneira e uma tese diferente de pensar. Então, isso leva com que um processo não consiga ter aquele prazo dentro dos parâmetros exigidos pelo devido processo legal. Então, os processos, sim, não vou dizer para você que os processos andam rápido. De fato, a gente até ouve uma gíria popular de que os processos não andam, eles engatinham, né? Mas é importante a gente sempre ficar atento ao devido processo legal, aos prazos estipulados em lei, para que seja definido um prazo razoável do processo. A sua pergunta ela foi sobre o prazo, não é? Ou eu me confundi na resposta? Um minuto. A minha pergunta seria como equilibrar, né, o direito fundamental com a liberdade, com a necessidade de proteger a ordem pública. Mas nessa explicação que o senhor deu, já deu para entender. É porque você chega a citar a presunção de inocência, né? Até Isso. que sobre a quantidade enorme de prisões que acontece.
Isso, vamos lá. Só para concluir em relação à presunção de inocência e a necessidade da prisão preventiva. É igual eu disse anteriormente, se nós formos ficarmos atentos exclusivamente à presunção de inocência, ninguém vai ser preso antes do trânsito em julgado, porque aí nós entraríamos numa discussão onde a pessoa presa está sendo, onde um inocente está sendo preso, porque a Constituição determina que ele é inocente, né? E até mesmo entrando naquela questão, é uma presunção ou é um estado em si de inocência? Mas aí a prisão, a presunção de inocência e a prisão, elas entram em conflito por questões de ordem pública. Por exemplo, pegamos aí crimes graves, de grande clamor social, ou então pegamos presos, né, réus de processo, que são multirreincidentes, ou seja, já reiteram na prática de crimes por várias oportunidades, e a reiteração criminosa também é um elemento ensejador da ordem pública. E temos casos, por exemplo, e aí eu vou citar a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha, onde trouxe ao Código de Processo Penal elementos para proteger a mulher. Ou seja, aquele agressor que traz risco à integridade física, moral, psicológica da mulher no âmbito domiciliar e doméstico, o Código de Processo Penal determina que ele seja preso, né, salvo as particularidades de cada caso concreto. Mas, ou seja, embora tratemos de uma situação onde se discute a presunção de inocência daquela pessoa até o trânsito em julgado de condenação, há elementos, e aí eu faço essa observação para vocês, sobre a prisão preventiva, é fundamental o artigo 312, o artigo 313 do Código de Processo Penal, a necessidade e adequação da prisão preventiva prevista no artigo 282 do Código de Processo Penal, eventuais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, com previsão também no artigo 321 do Código de Processo Penal, são fundamentais para compreenderem quando uma pessoa é presa ou não pelo nosso devido processo legal, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Muito bom, doutor Rodrigo, muito bom. Agradeço também a participação, né, da Ana, né, que trouxe uma pergunta, né, que tem um pouco, né, de profundidade aí, juntamente com as outras colegas. Essas perguntas são fundamentais para a gente poder fazer uma reflexão. A gente tem que trazer à tona essa questão dos direitos do acusado, do investigado. A gente tem que prestar atenção nos limites, né, legais, para que não haja, né, um julgamento antecipado, né, que coloca, né, todos nós em risco, né, porque, afinal de contas, qualquer um de nós pode passar por algum processo, né, investigatório por essas garantias. Então, eu agradeço aí a participação dos alunos, né, das alunas que fizeram as perguntas aqui, tiveram o seu protagonismo, né, e fizeram com que esse tema ganhasse destaque. Rodrigo, eu vou fazer aqui algumas colocações, uma espécie de bate-pronto com relação a esse tema, que é bem instigante, né? Falar da questão do direito do acusado e do investigado. Então, só para a gente poder, tocar em alguns pontos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, o investigado ele é obrigado a responder a todas as perguntas da autoridade policial ali durante a fase de inquérito? Certo, vamos lá. Há um entendimento já consolidado, né, pela Superior Corte, no sentido de que o investigado ele pode usufruir do silêncio parcial. Ele pode responder todas as perguntas de todas as partes. Quando eu digo partes, na delegacia, é o delegado, né, que é a autoridade policial, ou de seu advogado. Ele pode responder somente as perguntas de seu advogado, e isso se repete também em juízo, né? Ou seja, ele pode se limitar a responder somente as perguntas do juiz, somente as do promotor, somente a do advogado, ou caso ele queira não responder perguntas de ninguém, permanecer em silêncio, lembrando que esse silêncio aí não vai trazer nenhum prejuízo para a sua defesa. Excelente, é muito bom aí esse ponto, a gente tem que lembrar isso sempre, né, Rodrigo? Tem que lembrar, tocar nesses pontos para poder a gente ter essa compreensão e a sociedade ter a compreensão de como é que funciona essa fase investigativa. Outro ponto também que é muito comum, né, cair em destaque, o acusado pode ser algemado durante uma audiência, por exemplo, sem justificativa? Vamos lá.
poder ser algemado, ele pode, inclusive, permanecer algemado, inclusive em júri popular. Todavia, né, a autoridade aí que conduz ele, ela tem que apresentar uma justificativa ao juiz para que essa pessoa permaneça algemado durante. Não há como, né, ignorarmos que há, sim, presos, né, réus em processo de alta periculosidade. Então, diante de uma devida fundamentação, o investigado, no caso, o preso, né, a gente já está tratando de prisão provisória, uma vez que é algemado, nem só investigado, ele pode sim permanecer, desde que haja uma fundamentação idônea aí por parte da autoridade que o conduz. E o essencial, né? Toda pessoa, o acusado, né, desde a fase investigativa, ele tem o direito a um advogado. Eu gostaria muito que você frisasse isso e destacasse, Rodrigo, por conta dessa questão, né? Muitas vezes isso também é muito mal interpretado. Todas as pessoas, né, que estão envolvidas em algum tipo de situação, elas têm direito a ter a presença de um advogado e é fundamental para que, né, ocorra tudo isso que a gente acabou destacando aqui, né, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Certo, doutor Oscar. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade ela vê o advogado criminalista com maus olhos, né? Então, a gente pega a fama de advogado de bandido, de advogado de criminoso, e dentre tantas outras coisas que somos apelidados no dia a dia. Mas, na verdade, o advogado nada mais é do que um defensor do direito. Eu costumo falar que a última barreira contra injustiças é o advogado criminal. Então, veja bem, nós não defendemos a pessoa, né, o autor do crime. Nós defendemos ali o direito dele. Então, é fundamental, né, só resumindo a sua pergunta, todas as pessoas têm direito a advogado, seja ele particular, caso declare não possuir condições para contratar um advogado, será nomeado pelo juiz um advogado ad hoc, né, antigo advogado ad hoc, ou dativo, ou então, também, caso a comarca ela usufrua de tal benefício, uma defensoria pública. Mas é importante, igual eu citei, doutor Oscar, acontece muito do investigado chegar para ser ouvido e a autoridade policial, muitas vezes, colher o seu depoimento sem o questionar sobre o seu direito ao silêncio. Então, a presença do advogado é fundamental, até mesmo nesses mínimos detalhes que vai levar aí uma investigação. E lembremos que o fato de uma pessoa ser orientada por seu advogado a ficar em silêncio, doutor Oscar, não é porque a gente quer que ele saia impune da prática de um crime. Muitas vezes o advogado vislumbra que não teve acesso a um inquérito, não teve acesso a todas as provas do processo, e aquele depoimento, naquele momento, acarretaria uma surpresa para o seu cliente, né, o seu assistido. Por isso é importante, talvez, naquele momento, permanecer em silêncio, para futuramente, tendo acesso a toda a acusação, e aí a gente começa a entrar na ampla defesa, ele prestar um novo depoimento de uma forma mais clara e ser transparente aí para a autoridade que conduz esse depoimento. Rodrigo, eu queria agradecer, né, a sua participação, agradecer, né, a sua conversa, né, sobre esse tema que é tão instigante e que é um direito fundamental, né? A gente tem que considerar, né, que o devido processo legal, a defesa, o contraditório, a presunção de inocência, né, são direitos, né, que tocam a todos nós. E aí lembrar sempre que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, eu agradeço muito a sua participação. Se você quiser, né, ter alguma palavra final, fique à vontade aí. Doutor, eu que agradeço o convite, né? Como o senhor citou aí, também concluí meu curso de Direito na Rede Docton, daqui de Caratinga. Estou indo já para 14 anos da advocacia. É uma profissão glamurosa, se é assim que eu posso dizer. É prazeroso você trabalhar, assegurar os direitos, né? Sabemos que nós não podemos viver somente de vitórias, mas aquelas vitórias são gratificantes. Então, aquele que quer seguir a carreira de advogado, eu aconselho, eu apoio. E se vocês entrarem na advocacia, dificilmente terão prazer aí numa outra profissão, talvez como um delegado, outras áreas. Claro que eu estou defendendo o meu lado aqui, doutor Oscar, mas eu falo com muito prazer da profissão que eu exerço, e é prazeroso, é satisfatório,
você alcançar o direito de uma pessoa que está sendo injustamente. Não vou ser hipócrita de falar que todos aqueles, por exemplo, o presídio de Caratinga, hoje nós temos 500 presos em média. Eu não posso afirmar com toda certeza que todos os 500 são culpados. No mínimo ali, pelo menos 10 deles são inocentes. Talvez o que falte para eles é um advogado presente, que analise, que estude o processo, e quando você alcança determinadas situações de injustiça que estava sendo ocorrida e alcança a vitória no direito da pessoa, isso é muito prazeroso. Então fica o meu convite para todos os estudantes aí que estão participando da aula, para que exerçam a profissão de advogado, que ela é muito prazerosa. Excelente, isso mesmo. E você, tenha certeza, Rodrigo, você é um egresso de destaque do nosso curso de Direito de Caratinga. Você tem uma atuação muito firme e enaltece aí a advocacia. Parabéns. Obrigado, doutor. Só para lembrar, o doutor Oscar, ele só foi quem cuidou do meu TCC na época. Isso, fui o orientador. Isso, trabalhei sobre o princípio da insignificância, era um tema interessante sobre o tráfico de drogas, e graças a Deus deu tudo certo, inclusive depois, não que o meu TCC tenha servido de referência, mas o STJ até começou a entender sobre a aplicação do princípio da insignificância. Eu meio que eu adiantei ao tema do STJ na época, mas muito bom, tá? Eu agradeço a participação, doutor Oscar, fica meu abraço aí tanto para o doutor quanto para os demais alunos. Muito obrigado e tenha certeza que esse espaço está sempre aberto para você, tá? Obrigado. Queria agradecer também a participação de todos os alunos e alunas, ao grupo, né, do 5º e 6º período que foi protagonista, né, e desenvolveu essa conversa de hoje. Muito obrigado a vocês também. O nosso programa Direito em Foco de hoje, que é uma aula, né, uma conversa, se encerra até o nosso próximo encontro.